Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série do Estudo de Hebreus. Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 3. Então, peço aos irmãos, se preparem para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Então, vamos começar, irmãos. Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que diz: Por isso, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aí o versículo inicia por isso, né? Ou seja, com base no que acabou de ser dito no capítulo 2, né? Considere Jesus. E quando o versículo diz aqui, irmãos santos, é o único local do Novo Testamento que tem essa expressão. Crentes em Cristo, né? Que foram submetidos à perseguição, mas tinham certeza da sua salvação. E o versículo diz, considerai a Jesus. Ou seja, não é simplesmente dar uma olhadinha em Jesus, mas olhar fixamente para ele. E no capítulo 3, nos versículos de 1 a 6, mostra a prova de que Jesus é maior que Moisés. Moisés ele foi um servo fiel e Cristo foi um filho fiel. Então, irmãos, por que é tão importante provar que Jesus é superior a Moisés? A resposta é porque os judeus eles estimavam muito Moisés. Ele foi um homem a quem Deus falava boca a boca. Ele foi um homem que viu a glória de Deus. Agora, na cabeça deles, Moisés era o legislador e Cristo um simples executor que fazia cumprir a lei. Então, assim, Cristo era subordinado a Moisés. Então, a lei era algo muito importante para os judeus, né? E Moisés, a lei, eram sinônimos. Os judeus se gabavam da lei. O versículo aqui diz vocação celestial, ou seja, Cristo tira você do corpo de carne e sangue e dá um corpo transformado na ressurreição. Jesus é apóstolo e sumo sacerdote. E aqui é a única vez onde Jesus é chamado de apóstolo, né? Apóstolo tem a função de levar Deus aos homens, e o sumo sacerdote tem a função de levar o homem a Deus. Então, apóstolo, irmão, significa o quê? Enviado, né? Ou seja, Deus enviou Jesus. O fato de Jesus ser reconhecido como apóstolo e sumo sacerdote já evidencia a sua superioridade em relação a Moisés. Moisés foi um apóstolo, mas não o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote era Arão. Lá em Deuteronômio 18, diz assim, ó, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, irmãos, o que é levantar um profeta conforme Moisés? Moisés, ele tirou o povo do Egito, né? Mediou uma aliança entre Deus e os homens, foi governador do povo, profeta, sacerdote. Agora, Cristo foi rei, profeta, sacerdote e apóstolo. Apesar da intimidade com Deus e da glória do Senhor sobre o ministério de Moisés, ele era transitório, ou seja, ele era passageiro, era sombra ou figura de um ministério superior, o de Cristo, Filho de Deus. Versículo 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, o autor aqui, irmãos, ele vai enfraquecer Moisés, apesar das suas honras, né? Porque os judeus tinham uma opinião elevada a respeito da fidelidade de Moisés, né? Jesus ele foi fiel ao Pai, né? Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi fiel, Moisés foi fiel. O autor, quando ele descreve essa passagem, ele tem na mente Números 12, versículo 7, que diz assim: Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então, irmãos, de que casa o texto está falando? A casa aí é a família de Deus no Velho Testamento. Dentro da economia de Deus foi dado a Moisés um serviço. A casa de Moisés é a nação de Israel e a casa de Cristo é a igreja. Versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés.
quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, irmãos, assim como os crentes do Antigo Testamento são chamados de a casa de Moisés, os crentes do Novo Testamento são chamados de a casa de Cristo. Assim como Moisés foi fiel a uma família terrena, Jesus foi fiel a uma família celestial. Assim como Moisés, aliás, foi fiel à casa de Deus, a casa que Deus lhe deu, né? Jesus também foi fiel à casa que Deus lhe deu. Então a glória do construtor da casa, irmãos, é maior do que a casa. Cristo é o dono da casa e o construtor. Moisés é o servo da casa. Então, assim, Cristo é maior do que Moisés. Por quê? Porque Cristo é o construtor da casa de Deus. Ao passo que Moisés foi apenas um servo da casa. Que edifica a casa tem mais honra e glória que a casa edificada. Não significa que Moisés não fosse digno, mas que Jesus é muito mais digno de honra e glória. Moisés foi criado e Cristo é o Criador. Hebreus 3, versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, irmãos, Moisés ele foi fiel, mas ele é uma parte da casa. Jesus fez a casa. Essa é a diferença, né? Jesus criou Israel. Lá em João 1, versículo 3, diz assim: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Moisés é apenas um membro da família espiritual, que é o próprio Jesus, né? Jesus criou Israel, mas Jesus também criou a igreja. Então aqui, irmãos, parece que é uma contradição, né, com o versículo 3. Uma vez que lá, né, no versículo 3, diz que Jesus é o edificador. E aqui no versículo 4 diz que é Deus, né? Mas não há contradição, né? Esses dois versículos eles indicam que o Pai e o Filho eles são coedificadores. Então, o verso 3 ele comprova a divindade de Cristo, uma vez que ele é colocado em igualdade com Deus. Então, Moisés ele foi um simples servo de Deus. Cristo é filho sobre a sua própria casa. Então, esse versículo reforça, né, a ideia da superioridade de Jesus, pois ele é apresentado como construtor da casa de Deus, enquanto Moisés é apenas um servo da casa. Verso 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, irmãos, Moisés ele foi um grande profeta, mas não foi maior que João Batista, né? João Batista preparou o caminho de Cristo. Lá em Lucas 7:28 diz assim, ó, E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Então Moisés ele foi fiel a Deus em toda a sua casa. Moisés construiu o tabernáculo para que o Senhor habitasse. Moisés fez tudo conforme o Senhor propusera. Moisés testemunhou a respeito de Cristo. Lá em João 5, 46, 47 diz assim: Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então o versículo fala testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ou seja, está mostrando que o trabalho de Moisés aponta para Cristo, né? Moisés foi fiel como servo e a fidelidade de Cristo foi maior, por quê? Porque foi exercida como filho, né? Na casa de Israel, Moisés era um servo. Na igreja, na igreja cristã, né, Cristo é o filho. Se um servo tinha autoridade para ministrar sobre o seu povo, quanto mais o Filho de Deus, né? Versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, irmãos, este versículo aqui ele responde à pergunta, né? Como podemos ter certeza de que somos realmente a casa de Deus? Né? Lá em Hebreus 2, versículo 1, diz assim, ó, Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Então fala sobre a possibilidade, né, das pessoas se desviar. O livro de Hebreus, irmãos, ele apresenta muitas declarações condicionais, né, mostrando que a salvação ela é condicional. Então aqui no versículo 6, irmãos, volta a falar sobre a possibilidade de se desviar. Nós somos essa casa, né, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, quem me fará conservar firme a confiança e a glória e a esperança até o fim? Cristo, né? A casa é um povo, e esse povo é a igreja. Então, nós vamos ser a casa de Deus se, né, guardarmos até o fim. Nós fazemos parte dessa casa, mas para desfrutarmos dessa posição, é necessário que nós mantenhamos firmes. Cristo como filho sobre a sua própria casa. Né? O que significa isso? Vai ser o momento quando Cristo vai se assentar no trono do reino milenar. Hoje, Cristo ele reina sobre a igreja, mas no milênio ele reinará sobre todas as nações, e os oponentes de Cristo eles serão destruídos. Todos que creem em Cristo são habitação dele. Para isso, nós temos que conservar firme até o fim. Então é interessante, irmãos, que quando nós vamos para Hebreus 1, versículo 2, Cristo aparece como o ser mais importante que foi revelado aos homens. Em Hebreus 1:3, Cristo aparece como aquele que passou pela encarnação. Em Hebreus 1, de 4 a 14, Cristo ele foi exaltado acima de todos os anjos. E em Hebreus 2, de 9 a 18, Cristo se associa aos homens para fazer deles filhos de Deus. Mas aqui em Hebreus 3:6, ele aparece como soberano sobre toda a casa. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz. Então, irmãos, quando a palavra chega ao coração, pode ocorrer o endurecimento. Então, aqui o autor de Hebreus, ele baseia o seu sermão no Salmo 95. Então, Davi, no Salmo 95, de 7 a 11, ele diz exatamente o mesmo que nós vamos ler aqui em Hebreus 3, de 7 a 11, que se refere a Israel no deserto. O Salmo 95, ele trata sobre a desobediência de Israel e a rejeição de Moisés nas peregrinações, né, do Êxodo. Vou ler aqui para os irmãos Salmo 95, do 7 ao 11, que diz: Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: É um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então, irmãos, Deus estava operando milagres, né, no meio de Israel, mas eles, estando no deserto, não creram em Deus. O salmista está falando da desobediência de Israel no deserto depois do êxodo. O escritor de Hebreus está dizendo para eles não fazerem nos seus dias o que o povo de Israel fez no deserto. Então ele usa esse salmo como um alerta, né, para que os cristãos não se desviem da fé em Jesus. Assim como os israelitas eles se desviaram da fé em Deus no deserto. O interessante, irmãos, que embora o verso 3 aponte para o Salmo 95, o escritor não diz conforme Davi, né, sim conforme o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele está dizendo que existe o risco de falharmos em permanecer firme na esperança de vida eterna. Né? Quando o versículo fala hoje, não significa necessariamente 24 horas, mas está falando do dia da graça. Versículo 8. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, irmãos, o que foi essa provocação, né, a tentação no deserto? A resposta está em Êxodo 17, 1 e 2. Eu vou ler aqui. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim,
não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 7. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa das contendas dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, irmãos, o escritor de Hebreus estava dizendo, né? Não endureçam seus corações, como aquelas pessoas fizeram, né? Quando ficaram com sede em Meribá. Meribá significa provocação. Então, assim como o povo de Israel endureceu seu coração contra Deus no deserto, é possível, né, que os cristãos de hoje façam o mesmo. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, irmãos, o autor ele está relembrando, né, a história dos hebreus. Porque não foi apenas em Meribá que eles tentaram a Deus, né? Eles fizeram isso por todo o deserto durante 40 anos. Eles nunca creram. E Deus agia no exterior, operando milagres, e mesmo assim o povo não acreditava. Os milagres, eles não mudaram o interior do povo. E agora Cristo ele quer agir no nosso interior, né? Será que nós estamos acreditando? Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então aqui está se referindo ao povo que tentou a Deus no deserto, o qual deixou Deus irado e angustiado. Faz referência aqui ao Salmo 139, 24, que diz assim: E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Verso 11. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então esse repouso aqui, irmãos, está falando do milênio, né? Esse repouso também fala de Cristo, né? Lá em Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, a palavra descanso, né, o repouso, aqui se refere a Canaã, a terra do leite e do mel, né, a terra prometida. Implica, né, descansar da peregrinação e do trabalho árduo, né? O povo que saiu do Egito, eles tentaram a Deus no deserto, por isso que eles não entraram. Verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, essa expressão, cuidado para não se apartar do Deus vivo, né? Não podemos nos iludir achando, né, que não iremos pecar, né? Mesmo depois de convertidos, sempre precisaremos, né, de um advogado. Então, o coração perverso de incredulidade é aquele que te afasta do Deus vivo. Os cristãos nascidos de novo, eles podem voltar a um estado maligno de incredulidade, afastando eles de Deus e, consequentemente, terem os seus corações endurecidos. Então, um coração mau e fiel, irmãos, significa que um coração descrente, por causa da incredulidade. Trata-se, né, de um sério problema espiritual. Então, esse coração mau, ele nos aparta do Deus vivo, nos mantém à distância do Deus vivo. Um coração mau, ele produz descrença e afastamento de Deus. Por isso, no verso 6, o autor diz que devemos nos conservar firmes. Verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, irmãos, o engano do pecado ele produz endurecimento. Aqui é mais uma prova de que essa palavra ela é dirigida aos cristãos. Por quê? Porque os não cristãos, eles não são aconselhados a exortar uns aos outros diariamente, né? Eles não podem voltar ao pecado e se afastar de Deus. Então, aqui o autor ele exorta os cristãos a encorajarem uns aos outros todos os dias, a fim de evitar a dureza do coração e a incredulidade. Ele destaca aqui a necessidade de apoio mútuo para preservar, aliás, para perseverar, né, na caminhada cristã. Verso 14.
porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, irmãos, quando é que nós nos tornamos participantes de Cristo? Né? No batismo. Em Romanos 6:3 diz assim, ó, ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na sua morte, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, irmão, ser participante de Cristo é ter uma relação íntima com Cristo. Agora, tem uma condição, né? Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, irmãos, percebe que essa é a terceira vez, né, que o autor usa a palavra hoje, né? Hoje, ou seja, na dispensação da graça, né? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida diariamente, com o coração disposto a obedecer. O crente deve estar atento a qualquer coisa que possa resultar no endurecimento do coração. Verso 16. Porque, havendo-a alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Então, todos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, provocaram a Deus com a sua incredulidade. E Deus se indignou com todos aqueles que saíram do Egito. Então, está fazendo aqui um paralelo conosco. Né? Verso 17. Mas com que se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então, irmãos, Deus ficou irado com todo aquele grupo de incrédulos. Né? Lá em Deuteronômio 32:20 diz assim, ó, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Verso 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, então não entrarão no meu descanso. Então significa o quê, irmãos? Que Deus tem um descanso, né? Lá em Gênesis 2, 1 a 3, diz assim, ó, versículo 1, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e a todo o seu exército. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. Então, no sétimo dia, irmãos, Deus terminou a obra e descansou. Agora eu pergunto a vocês, Deus precisa descansar, né? Deus não precisa descansar. Aí no versículo 3 diz, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Quando a gente vai lá para o livro de Êxodo 20, versículo 10, diz assim, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, irmãos, Deus preparou o sábado para nós, desde o início da criação. Deus preparou esse dia, mas ninguém entrou nele. Lá em Deuteronômio 5, 12 a 14, diz assim, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. Então, o significado do sábado, irmão, é descansar. Quando Deus chama os homens antes do dilúvio, né, a palavra Noé, né, significa lugar de descanso. Moisés é um tipo de Cristo, que leva o povo para a terra da herança. Então, nós tivemos a primeira aliança, né, mas a primeira aliança, ela não introduz o povo no descanso, né? Porque quem de fato leva o povo para a herança é Josué. Aí Deuteronômio 5,14 diz assim, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva,
nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, irmãos, a possibilidade de o crente não entrar no descanso de Deus é ilustrada pelos israelitas que deixaram de entrar na terra prometida. Então, muitos israelitas não entraram no repouso de Deus. Por quê? Porque não creram na promessa de Deus. Finalmente, versículo 19, que diz: E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, a incredulidade ela nos afasta de Deus. Por isso, eles não entraram no descanso de Deus. Então, aqui no capítulo 3, mano, aquilo aconteceu com os hebreus lá no passado. E pode ser aplicado a nós, né? Porque eles desobedeceram a Deus. Se o crente de hoje expressar incredulidade para com Cristo, o resultado será o mesmo que aconteceu com o povo de Israel antigamente. Por quê? Né? Porque a incredulidade ela nos impede de entrar no gozo das promessas de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente encerra, né, mais um estudo do livro de Hebreus, né, capítulo 3. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Os irmãos têm aí o espaço dos comentários, né? Caso os irmãos queiram acrescentar, fazer alguma observação, né? Ou mesmo fazer algum questionamento, os irmãos podem usar aí os comentários, né? E peço que se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like. E caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, tá bem? Então, gratidão, né, por você ter assistido o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.